Louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Eu quero compartilhar com você uma palavra que você possa aprender hoje a distinguir a voz de Deus e a distinguir a sua vontade, amém? Essa palavra, ela está sendo transmitida também pelo Instagram e é importante que nós venhamos aprender a distinguir a voz de Deus, porque Deus ele tem falado de todos os aspectos. E muitos crentes às vezes não têm conseguido discernir a voz de Deus, não têm conseguido discernir o chamado da parte de Deus, e isso faz toda a diferença, porque nós precisamos entender que quando Deus chama, Ele capacita, quando capacita, Ele sustenta, e quando sustenta, Ele envia, né? E nós somos capacitados e enviados. Deus tem um propósito na vida de cada um. Agora, você não pode ser enviado para o lugar errado. Você não pode estar fazendo a coisa errada. E quando eu digo coisa errada, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de estar no centro da vontade de Deus. No capítulo 13, aliás, vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor aparece para Abrão e faz uma promessa para ele. E Abraão recebe aquela promessa com fé. Só que a Bíblia diz que no versículo 5, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas lhe acresceram, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Então Abrão, ele recebeu o chamado da parte de Deus. Abraão, ele respondeu esse chamado, porém, ele não cumpriu completamente. Ele levou consigo Ló, o seu filho, o seu sobrinho. E aí no capítulo 13, nós temos um problema. Porque houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Só que aqui nós temos que observar algo. Abraão, ele ouviu de Deus, ele ouviu a palavra de Deus e seguiu essa palavra. Mas Ló não seguiu palavra nenhuma. Ló seguiu simplesmente o homem. Ló seguiu Abraão. O nome Ló, na Bíblia, tem um significado: véu. A Bíblia fala que quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém tem revelação da graça, quando alguém tem revelação de propósito, a Bíblia fala que esse alguém, o véu lhe é retirado. Então nós precisamos remover do nosso coração o véu da justiça própria. Aquele véu que nos faz andar pelo certo e pelo errado. Qual era o nome da árvore que havia lá no jardim do Éden, que Adão comeu e não era para comer? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Resumindo, era a árvore do certo e do errado. Nós não andamos mais pelo certo e o errado. Nós andamos pela palavra de Deus. Nós andamos pela direção do Espírito Santo. E Abraão, ele ouviu Deus, mas Ló decidiu seguir Abraão. Em Gênesis capítulo 13, no versículo 1 ao 10, a palavra de Deus diz assim, Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar onde outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão,
também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Aqui nós temos duas figuras. Ló é aquele que anda por vista. Ló é aquele crente natural. Ló, ele não é o ímpio, porque a Bíblia chama o Ló de o justo Ló. Ou seja, ele era justificado por fé, ele era salvo. Só que ele não vivia essa fé na prática. E aqui, a Bíblia diz no verso 7: houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Olha o que acontece aqui, ó. O crente natural e o crente espiritual junto. Houve contenda. É muito triste quando nós temos contenda entre irmãos. E aqui a Bíblia diz que quando houve contenda, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. É muito triste quando nós vemos contenda de crente e os ímpios ficam assistindo. Bate-boca, discussão, às vezes até em casa, entre casais. Às vezes um é mais espiritual do que o outro, ou às vezes os dois caem nessa carnalidade e começam a brigar. Aqui a Bíblia não diz que foi Ló e Abrão que brigaram, mas foram os seus pastores, aqueles que estavam pastoreando o gado. Houve contenda entre eles. E aí no versículo 9, no versículo 8, aliás, disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Por conta de Ló, continuava do jeito que estava. Porque para Ló não importava o testemunho, mas para Abraão não. Importava em muito o testemunho diante dos cananeus e dos ferezeus. Então ele quis acabar com a contenda. E aí ele diz, no versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que de mim se apartes. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então aqui nós vemos Abraão deixando para Ló resolver. Não, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você que define. E a Bíblia diz que Ló se precipitou. No versículo 10 está escrito: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, era verdinha, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Então aqui Ló, ele deveria, no mínimo, ele deveria ter olhado para o seu tio e ter falado assim: não, tio, o senhor é mais velho, o senhor é o patriarca da família, eu vou deixar o senhor escolher, porque aquilo que o senhor escolher vai ser a vontade de Deus para mim. Mas não, ele quis dar uma de esperto. E quando o crente quer dar uma de esperto, ele anda igual caranguejo, ele só vai para trás, porque ele anda segundo aquilo que ele vê, ele anda segundo aquilo que ele sente, ele anda segundo o seu sentimento. E andar segundo a vista é uma vida sem independência de Deus. Não, eu ouvi falar que tal cidade ali, ó, está tendo muito emprego, então vou mudar para lá. O fulano comprou uma casa, a prestação, e foi fácil para ele comprar, e ele já conseguiu pagar a casa, então vou comprar uma para mim também.
porque se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. E aí nós andamos na pegada dos outros, nós andamos às vezes sem consultar Deus, e aí que mora o engano. Foi aqui que Ló, ele caiu no engano do diabo, porque ele não foi conduzido pelo Espírito Santo, ele foi conduzido pelos seus olhos. Deixa eu te perguntar, quem é que conduz a sua vida? É aquilo que você vê? É aquilo que você ouve? Ou é a palavra de Deus? Porque às vezes a palavra de Deus, às vezes você pode estar aqui hoje doente, e você olha e fala, não, o médico diz que eu estou doente e eu estou vendo, eu estou sentindo os sintomas da doença, então eu estou doente. Ou você pode escolher a palavra de Deus que diz, pelas suas pisaduras foste sarado. Você pode escolher declarar a palavra, ou você pode escolher declarar aquilo que você está vendo. Você pode escolher declarar que o seu casamento será restaurado. Você pode escolher declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Ou você pode escolher ficar com aquilo que você está vendo. Seus filhos talvez estejam se perdendo, seu casamento está na ruína, sua vida financeira está destruída e por aí vai. Mas é você que define se você vai ser Ló ou se vai ser como Abraão. A pergunta que eu te faço hoje é, para onde você está olhando? Para onde você está olhando? E aí a palavra de Deus, ela diz que Abraão, ele habitou em tenda. A Bíblia fala no versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Quer dizer, a Bíblia fala que Abraão, ele escolheu a vontade de Deus. Por que ele escolheu a vontade de Deus? Porque o mover de Deus, para aqueles dias, era habitar em tendas. Não era habitar em cidade. Cidade fala de conforto. Cidade fala de ter uma direção, uma só direção, de ter um só lugar. Tenda não, tenda fala de depender de Deus. Tenda fala do soprar do Espírito Santo. Em João capítulo 3 diz que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito Santo. Quer dizer, aqui era o mover para aquele tempo. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 9 ao 10, a Bíblia fala a respeito desse mover. Hebreus 11, versículo 9 ao 10. A palavra de Deus diz assim, ó. Hebreus 11, 9 ao 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Você sabe que Abraão aqui, ele tinha a revelação da cidade celestial. Ele sabia que ele era peregrino nessa terra. Ele sabia que ele tinha uma pátria, e que essa pátria é o céu. Então, por ter essa revelação, e por causa da direção de Deus, que o Senhor disse, você vai percorrer essa terra em toda a sua extensão, que eu vou te dar ela. Então ele habitou em tendas. Mas Ló ele procurou o conforto da cidade. Ló ele não quis habitar em tendas. E o que aconteceu com Ló? A Bíblia fala que Ló foi levado cativo, porque ele escolheu o conforto.
Quantos crentes hoje têm vivido uma vida cativa por escolher uma direção errada? E às vezes esse cativeiro não significa que você tenha saído, deixado de congregar. Esse cativeiro, talvez ele fala de um desânimo. Talvez ele fala de um véu que foi colocado nos seus olhos, que você pensa que ser cristão é só vir para o culto. Ser cristão é só participar de uma célula. Não, nós temos que entender que ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é tomar posse das promessas de Deus. Ser cristão é entrar na posse da herança, como filho amado. Deus, assim como Ele teve uma promessa para Abraão, Ele tem uma promessa para cada um de nós. Agora, você precisa entender isso. A Bíblia, ela nos mostra que Abraão, ele entendia o mover de Deus. O Senhor Jesus, ele disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se usa uma estrutura velha para colocar o vinho novo. O vinho novo fala do mover do Espírito Santo para os nossos dias. O mover do Espírito Santo para os nossos dias, ele exige de nós uma mobilidade. Nós somos uma igreja em células. As células, elas estão nas casas. A Bíblia fala que a partir do momento que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, os discípulos, eles mudaram completamente os odres. Já não é mais no sábado que nós congregamos. Na verdade, o dia do descanso, não existe dia, o descanso é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. E a igreja, ela se reunia no domingo de manhã. A igreja se reunia aos domingos. A Bíblia diz que estando as portas fechadas, no primeiro dia da semana o Senhor se pôs no meio deles. Depois na segunda semana da mesma forma. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor aparece e eles estavam pescando, também era o amanhecer do primeiro dia. As coisas mudaram. A Bíblia fala que eles já não se encontravam mais nos templos, porque o templo, ele havia perdido a sua função, porque agora o templo de Deus já não era mais aquele templo lá na cidade de Jerusalém. O templo passa a ser cada crente sendo um templo que contém o Espírito Santo. O sacerdote já deixa de ser aquele sacerdote segundo a ordem de Arão e passa a ser o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Senhor Jesus. E segundo ele, nós também somos sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, cada crente é um sacerdote. Atos capítulo 5, versículo 42 diz que eles se reuniam de casa em casa. Eles se reuniam também ali no templo, mas como igreja, sabendo que cada pessoa era o templo. Eles deixaram de seguir os 10 mandamentos como lei, as 618, existiam 10 mandamentos, e existiam os juízos, e existiam as ordenanças, as 618 ordenanças. E eles passaram a seguir a direção do Espírito, que agora Ele nos dá a direção por meio de uma outra lei, que é escrita nas tábuas do coração. Nós não somos mais guiados simplesmente pelo certo e pelo errado. E aqui então nós vemos que Abraão mora em tendas, porque ele percebeu o mover de Deus. Mas Ló ficou na cidade. Ló ficou naquela velha forma de viver e de querer buscar a Deus por meio da religiosidade. Porque nessas cidades haviam templos pagãos. Nessa cidade haviam estátuas que eram adoradas. Mas Abraão não. Abraão
que era alguém que vendia estátuas, que era alguém, um comerciante em Ur dos Caldeus, que vendia várias estátuas de deuses, ele abandona aquele lugar e se volta para o Deus único. E as coisas mudam, irmãos. E nós precisamos perceber isso. O mover de Deus hoje, Ele está dentro de cada um de nós. A nossa estrutura é nos reunirmos no prédio da igreja e também nas casas. Porque a Bíblia diz que eles compartilhavam das suas refeições de casa em casa. E o Senhor, dia após dia, ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É tempo de nós reforçarmos as células. Tempo de pandemia, muitas igrejas fecharam. Por quê? Porque eles estavam vivendo como da antiga aliança, colocando o templismo em primeiro lugar. Mas nós entendemos que as nossas células, elas estão espalhadas. E a igreja não pode ser fechada. As pessoas conseguem fechar o prédio da igreja, mas a igreja que somos nós jamais vai ser fechada. Principalmente quando nós entendemos que a estrutura mudou. Que agora o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Amém? E aqui continua dizendo que então Ló, ele foi preso. Ele foi morar em Sodoma e ali ele foi preso. Aí no capítulo 14 de Gênesis, você pode ter certeza que o crente natural, ele sempre vai dar trabalho para o crente espiritual. E aqui foi com Ló. O crente natural, ele anda no seu próprio entendimento. Então ele está sempre se envolvendo em problemas. E aí ele vai atrás do crente espiritual para orar por ele, para dar direção para ele, porque ele não consegue ouvir de Deus, porque ele é natural. E aí o que acontece aqui no capítulo 14? A Bíblia diz assim, que Ló havia sido levado cativo. A Bíblia fala que naquele tempo se levantaram 5 reis contra 4 e levaram o pessoal que estava em Sodoma e Gomorra cativo. E quem foi cativo? Ló. Ló foi preso. Ló foi levado. E a Bíblia fala no versículo 14 do capítulo 14 de Gênesis: ouvindo Abrão que seu sobrinho Ló estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E partidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. E aqui você pode ver que Ló, ele foi levado cativo. Abraão chamou 318 da sua casa para enfrentar um exército que vinha contra ele, que estava ali, que havia 5 reis. A Bíblia fala que tinha 5 reis. Sodoma, Gomorra e mais 2 cidades não conseguiram vencer esses 5 reis. Mas Abrão, com apenas 318, conseguiu. Libertou os 4 reis das 4 cidades e trouxe todos os bens deles de volta. É incrível como Deus opera milagres na vida daquele que crê. É incrível. Deus multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. E aqui, a Bíblia fala que Ló, ele foi levado, o Abraão libertou ele. E qual foi a atitude de Ló? A primeira coisa, ele não agradeceu. A segunda coisa,
ele voltou para o mesmo lugar. Infelizmente, o crente natural é assim. Você vai lá, busca ele, traz ele para o culto, leva ele para a célula. Aí ele começa a caminhar, você dá papinha, né, como o apóstolo Paulo fala. Até agora eu não pude dar para vocês alimento sólido, eu tenho que dar o leitinho. Aí você compra lá o nanzinho para o crente, o leitinho em pó, porque se você der, dependendo do leite de vaca que você der para ele também do puro, ele pode dar uma diarreia, ele pode passar mal. Então você compra o leitinho do recém-nascido, dá para ele. E aí, na hora que você deixa de dar, ele volta para o mesmo local. Foi o que aconteceu aqui. Aí ele vai e volta. E o que acontece com Abrão? A Bíblia diz assim, verso 17 do capítulo 14. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aqui fala que o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão. Esse rei de Sodoma é uma figura de Satanás, é uma figura do diabo. Mas quando ele ainda estava a caminho, aconteceu algo. No versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, antes do diabo te atacar. O crente espiritual que busca o Senhor, antes do diabo tentar te enganar, fazer qualquer coisa, o Senhor vem para te fortalecer com pão e vinho. O Senhor vem para abrir os seus olhos. Por que fortalecer com pão e vinho? Porque no caminho de Emaús, a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus, ele entrou naquela casa, com aqueles 2 discípulos que ele estava seguindo, e que não o reconheceram, quando ele entrou naquela casa, e partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Antes do inimigo te atacar, porque o veneno da serpente, ele nos cega, é como uma cobra de verdade, ele cega o crente. Mas antes do diabo vir para te cegar, com alguma proposta enganosa, o Senhor aplica em você o pão e o vinho, que abre os seus olhos para Ele, abre os seus olhos para Jesus, porque no jardim do Éden, o homem, o Adão e a Eva, comeram errado, e os olhos deles foram abertos, para quê? Para o pecado. Mas no Novo Testamento, os nossos olhos abrem para Cristo. Então aqui, Melquisedeque, que significa rei de Salém, ou rei de Jerusalém, que não teve início nem fim de dias, conforme está escrito em Hebreus 7, que não teve pai nem mãe, porque é uma figura daquele que vive para sempre. Esse Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, e a Bíblia fala, era sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Aquilo que você dá para o Senhor, aquilo que você oferta para o Senhor, é resultado de olhos abertos. A pessoa, ela não pode fazer nada com relação à obra de Deus, se os olhos dela não estiverem abertos. O diabo tem enganado muita gente para não prosperar. E aí ele diz o quê? Para que você vai dizimar? Mas você não dizima porque a igreja precisa. Você não dizima simplesmente, embora ela precisa. Você não dizima simplesmente porque você vai prosperar, embora a palavra de Deus prometa que se você semear, você prospera. Mas você dizima, porque quando você dizima, você está dizendo, o Senhor Jesus, Ele vive para sempre. Ele é rei segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio livro de Isaías, que ele fala do ano milenar,
ele vai muito à frente dos dias que nós estamos vivendo hoje. Ele fala que naqueles dias Jesus estará reinando em Jerusalém, a nova Jerusalém vai descer do céu e ele vai estar reinando lá. E naqueles dias as nações levarão a sua glória. E a nação que não levar a sua glória não haverá chuva. Ou seja, o dízimo, ele existia antes da lei. Aqui nós estamos falando antes da lei de Moisés. Ele existe durante a lei de Moisés. E ele vai existir depois da lei de Moisés. Ele vai existir para sempre. Porque o nosso sumo sacerdote, ele não morre. É o Senhor Jesus. E aqui, Abraão, em resposta, entregou o dízimo. Mas quem deveria entregar o dízimo? Será que é Abraão? Não. Quem deveria ser grato, que havia perdido esposa, havia perdido os filhos, havia perdido toda a riqueza, havia perdido tudo. Quem deveria ir ao encontro de Melquisedeque em gratidão, ajoelhar os seus pés e devolver o dízimo, em primeiro lugar, deveria ser Ló. Mas ele, com o espírito da ingratidão, o crente carnal, a Bíblia fala que ele é como um arbusto seco. A bênção passa por ele e ele não percebe. Ele vive murmurando. Ele não percebe quando ele é abençoado. E por ele não perceber que ele é abençoado, então ele não é grato. Ele não é grato. Ele não é grato aos irmãos da igreja, ele não é grato ao pastor dele, ele não é grato ao chefe dele lá no emprego dele, ele não é grato a ninguém. Ele não é grato aos pais. Por que ele não é grato? Ele briga, ele reclama? Não, às vezes ele não reclama. Mas ele não é grato porque ele não honra. A Bíblia fala: quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Então, ele devia honra a Melquisedeque. Ele devia honra ao seu tio Abraão. Mas ele não honrou. E você lembra de eu falar antes que o rei de Sodoma via ao encontro de Abraão? E o rei de Sodoma aqui, ele aponta para Satanás. Antes de Satanás chegar, Melquisedeque apareceu primeiro, para abrir os olhos de Abraão, trazendo pão e vinho. Mas aqui no verso 21, o rei de Sodoma chega, depois que Abraão havia tomado o pão e o vinho. E aí diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, dá-me as almas, dá-me as vidas, e os bens ficarão contigo. Você sabe que às vezes as pessoas pensam que o diabo está preocupado com dinheiro. Às vezes as pessoas pensam que o diabo está preocupado com as coisas desse mundo. Às vezes o diabo, ele tira a provisão de uma pessoa, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E ele tirando a provisão, talvez essa pessoa blasfema contra Deus. Mas às vezes ele age o contrário. Com o crente, geralmente ele age o contrário. Com o crente ele oferece mais dinheiro. Foi assim que ele fez com o Senhor Jesus lá no deserto. Ele levou ele e mostrou os reinos. E falou para ele assim: ó, se você me adorar, eu te dou o cifrão, a riqueza do mundo inteiro. E aqui aparece esse rei e fala para ele: ó, para Abraão, me dá as pessoas, fica com o dinheiro, fica com tudo. Mas como Abraão havia tomado do pão e do vinho, ele não caiu nessa cilada. Ele disse assim: mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Em outras palavras, o Senhor é quem governa sobre o mundo e o universo, porque dele e para ele são todas as coisas. Ele é quem me enriquece, não é o homem.
Embora nós trabalhamos para as pessoas, embora as pessoas, Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos enriquecer, mas a riqueza ela vem do Senhor. E aqui ele reconheceu isso. E reconheceu diante do diabo, que estava na figura aqui do rei de Sodoma. Aí ele diz: e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol, Manre, que foram comigo. Esses que tomem o seu quinhão. Eu não quero nada. Eu só quero o que Deus tem para mim. Infelizmente, o crente natural não. O crente natural é assim, ó. Ele está lá servindo a Deus. Começando a ser fervoroso. Aí aparece a proposta de emprego. Aí o rei de Sodoma vem para ele e fala: ó, é o seguinte, eu vou dobrar, triplicar o seu salário. E agora você vai ter que trabalhar todo domingo para mim. Você vai ter que trabalhar todo dia. Você não vai ter folga mais à noite. E aí, o que acontece com aquele cidadão? Ele aceita a proposta. Que ele continuando na fé, cultuando a Deus, Deus pode enriquecer ele. Ele não acredita. Ele acredita mais na proposta daquela pessoa. Ele não acredita. Aí, o rei de Sodoma vem para ele e fala assim: ó, qual que é o seu sonho? É uma chácara? Eu vou te dar a chácara. E aí ele recebe aquela chácara. E agora ele não quer mais cultuar a Deus, porque agora ele tem que investir o tempo dele ali naquela chácara, naquela fazenda, naquele comércio. Ele andava de a pé, agora o rei de Sodoma veio e deu um carro para ele. E agora ele não tem tempo mais de cultuar a Deus, porque agora ele tem que visitar os parentes, ele tem que andar para todo lado, né? E aí ele deixa de buscar o Senhor. O rei de Sodoma cegou Ló, levou Ló de volta para Sodoma e Gomorra. Aceitou a proposta de andar por fé. E aí o que acontece? Algo inusitado. Gênesis 18, versículo 17. A Bíblia fala que disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou para fazer? O que Deus estava para fazer? O que Deus iria fazer? Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Se Ló, lá no princípio, tivesse falado para o seu tio: não, tio, é o seguinte, o senhor mandou eu escolher se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu vou consultar o Senhor. O Senhor nunca havia mandado ele para uma cidade onde ele iria destruir. Ló correu para o lugar do juízo, para o lugar errado. Hoje, para nós, irmãos, o lugar certo é o centro da vontade de Deus. Nós precisamos perceber isso. Pastor, e qual que é o lugar certo para mim? Não sei. A Bíblia não fala o lugar certo de cada um. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, Ele não iria esconder de Abraão que ele iria trazer juízo sobre Sodoma. Por quê? Porque o parente de Abraão estava lá. Às vezes, o crente espiritual está no mundo espiritual, ele está enxergando tudo, mas o crente carnal não está vendo nada. E o crente espiritual tem que interceder pelo carnal. A Bíblia fala em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas.
O maior interessado em saber sobre o juízo era Ló. Mas o Espírito Santo não contou para Ló, Deus não falou com Ló. Por quê? Porque Ló não ouvia de Deus. A Bíblia fala que Deus falou com Abraão. É muito triste mesmo. Infelizmente existem muitos crentes nessa situação. E aí a Bíblia fala o seguinte: lembrou Deus de Abraão e salvou Ló. Tem crente, tem pessoas que vão entrar no céu e vão receber galardão. São aqueles que vivem pela fé como Abraão. Eles vão ter uma rica entrada no céu, uma grande recompensa. Mas outros vão ser como Ló. Vão entrar vazios. Na verdade, vão entrar obrigado. Porque a Bíblia fala que Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. E ele foi salvo obrigado. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 19, versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher, e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Os anjos chegaram lá para destruir a cidade, por volta do pôr do sol, das 18 horas. Falaram com ele: nós vamos destruir a cidade. Você precisa juntar sua família e sair daqui. O que Ló fez? Não, vamos para minha casa. Vamos jantar. Aí os anjos pegam e falam: vocês precisam ir embora agora. Aí o que Ló faz? Não, vamos esperar amanhecer, vamos dormir mais um pouco. Quer dizer, imagina se você fica sabendo que um míssil vai cair na cidade que você mora, uma bomba atômica. Você vai esperar para outro dia? E um anjo de Deus vem 2 anjos vêm te falar? É muita incredulidade. É muita teimosia. E aí a Bíblia fala que Deus, quando ele ia destruir a cidade, no verso 29, lembrou de Abraão. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Isso é muito triste, muito triste. A Bíblia fala que Deus, ele veio para destruir a cidade e só salvou Ló por causa da fé de Abraão. Tem muitas pessoas na sua família que vão ser salvas como Ló, por meio de uma grande intercessão. A Bíblia fala que quando Abraão ficou sabendo que a cidade seria destruída, ele começou a interceder. Falou: Senhor, se tiver 50 justos, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, o Senhor vai preservar a cidade? Ele intercedendo ali por Ló. Nós precisamos interceder, irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma promessa para cada um de nós. Mas as promessas de Deus, elas não são automáticas. Nós tomamos posse de cada uma delas por meio da oração. Amém? E aí temos o resultado. O fruto do crente espiritual e do crente carnal. A Bíblia fala que Abraão gerou Isaac. E Ló gerou Amon e Moabe. A Bíblia fala no versículo 30 ao 38, do capítulo 19, diz assim, subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, com ele as 2 filhas. Você vê que agora ele foi para o monte, né?
Depois que ele perdeu tudo, ele foi para o monte, ele foi numa caverna no monte. Por que ele não foi para o monte antes? Quando ele havia sido advertido pelos anjos. Agora ele foi para a caverna, ele foi para o monte. Ele foi sem a riqueza e sem a esposa. E aí o que acontece? Continua dizendo aqui, ó. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lhe beber o vinho e deitemos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. Entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita mais nova disse à primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhe de beber vinho, e também esta noite entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova deu à luz um filho que se chamou Ben-Ammi, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então aqui, a Bíblia fala que Abraão gerou Isaac, o filho da promessa. Mas a Bíblia fala que Ló gerou Amon e Moabe. E porque foram filhos de incesto, em Deuteronômio 23, versículo 3 está escrito: nenhum amonita ou moabita, nenhum descendente de Ló entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. O Senhor removeu o sacerdócio da descendência de Ló. Isso é muito triste. Enquanto de Abraão veio o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Senhor Jesus. Você sabe que aqui, nesse contexto de vida de Ló, o Senhor Jesus, ele deu para nós um aviso. E é o único aviso que o Senhor dá com relação à mulher é para lembrarmos da mulher de Ló. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32, já estou encerrando, está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus disse isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele explica aqui no versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, quem quiser, após me aceitar, após se batizar, após crer, após receber o Espírito Santo e ter o nome escrito no livro da vida, quem quiser depois disso, morrer para o mundo, mas viver para si mesmo, preservar a sua vida e não morrer para o mundo e viver para Deus, porque tem crente que morre para o mundo, mas na hora de viver para Deus, ele vive para Ele. Ele vive para aquilo que ele acha, para aquilo que ele pensa. Então aqui, ele diz: quem quiser preservar a sua vida, como a mulher de Ló, que olhou para trás e tinha aquele sabor: nossa, minha cama está pegando fogo. Aquele colchão era tão caro. Nossa, é a minha geladeira duplex. Eu tinha acabado de trocar o piso da casa. Nós estávamos querendo fazer uma piscina ali, a gente estava prosperando e as coisas estavam acontecendo. Voltando para o crente. Nossa, aquelas festinhas que a gente fazia lá no mundo. Aquelas bebidas que a gente tomava. Tem crente que conta o seu passado. Ele conta que é como a mulher de Ló, ele tem até sabor. Aquilo que é vergonhoso contar, ele fica contando e sentindo aquele aperitivo.
de olhar para trás, que às vezes a gente até duvida se nasceu de novo, mas às vezes nasceu, às vezes é a mulher de Ló, e aí vira uma estátua de sal. E aí a palavra de Deus diz: quem quiser preservar a sua vida, vai acontecer igual a mulher de Ló, perdê-la-á. E quem perder a sua vida nesse mundo, quem abandonar o seu ego, quem crucificar a sua vontade, quem decidir sofrer a vergonha do evangelho, de falar eu sou crente, de não aceitar as coisas acontecerem debaixo do nariz, sem falar nada, mas se posicionar em fé, quem viver assim, salvará de fato a sua vida. Aqui, a mulher de Ló, ela se perdeu completamente. Ela virou uma estátua, literalmente ela virou uma estátua de sal, literalmente. Mateus 5, versículo 13, o Senhor Jesus fala sobre o sal. Aqui ela virou um sal, não um sal saboroso, um sal que salga, um sal que quando é aplicado na ferida, ele arde, mas também ele liberta de todo tipo de bactéria. Um sal que quando é colocado na carne, ele evita que ela se apodreça. Não é esse tipo de sal aqui que ela virou, não. Aqui a Bíblia fala que ela se tornou uma estátua de sal. Ela se tornou um sal empedrado, um sal insípido. Aqui diz, verso 3 do capítulo 5 de Mateus: vós sois o sal da terra. Você tem que salgar. A sua palavra, a palavra de Deus, quando ela sai da sua boca, ela não pode ser como aquele macarrão branco, como aquele chuchu. Tem que ser uma palavra que sai com sabor, com sal. Tem que ser uma palavra que incomoda. Se o sal, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e humilhado e pisado pelos homens. Assim vive o crente natural. Ele vive humilhado. Mas Deus não quer que nós sejamos crentes naturais. Deus quer que a gente viva por fé, na dependência dEle, na dependência da direção dEle, da palavra dEle. E para isso nós temos que ser um sal que faz a diferença. Amém? Coloque-se de pé nessa hora. Quero orar por você. Você que está na sua casa e talvez está nos ouvindo, eu quero orar por você também. E eu quero declarar que nesses dias você vai ouvir a voz de Deus. E você não vai ser como Abraão, como Ló. Você vai ser como Abraão. Senhor, em nome de Jesus, que a tua unção, o teu poder e a tua graça, ó Espírito Santo, sejam liberados nessa hora. Que o Espírito de revelação e de sabedoria venha conduzir cada crente ao pleno conhecimento da tua vontade. Libera, Espírito Santo, o Espírito de revelação. Libera, Espírito Santo, a tua graça. Visita essa pessoa que talvez está em casa nessa hora, e essa pessoa, ela está enferma, e tudo que ela consegue enxergar é a sua enfermidade. Não, segundo a tua palavra, segundo a fé do nosso pai Abraão, ela seja curada nesse instante, simplesmente por fé. Que o véu da justiça própria seja removido dos seus olhos e do seu coração, e que ela possa enxergar a cura. Aquele que está com a porta de trabalho fechada, que essa porta venha se abrir. Aquele que está tendo problema na sua vida conjugal, que haja restauração do seu casamento. Aquela pessoa que está tendo problema com os filhos, que estão se desviando, seguindo o caminho contrário à palavra de Deus, à justiça, que
que esses filhos sejam trazidos de volta aos caminhos do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, como filhos de Abraão, filhos da fé, somos herdeiros da promessa, segundo a palavra do Senhor. Amém e glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração.